Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra. Complete comigo, versículo: no reino de Deus. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Nosso Deus, Pai Celestial, nós vemos a tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, que o teu Espírito Santo continue nos dando entendimento mais uma vez nesta noite, para compartilhar este alimento espiritual, que possamos sair daqui mais edificados para a glória do teu nome. Faça a tua obra aos corações ou nos corações desta noite, através da tua santa e poderosa palavra, assim que nós pedimos e nós te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos em um culto festivo, culto de Santa Ceia. Bendito seja Deus. Como privilegiados, nós estamos aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Jesus teve, como nós estamos aqui, talvez o cenáculo era mais, talvez estava mais pronto, né? Que nós estamos ainda em acabamento, sinais, mas ele teve com os seus discípulos o cenáculo mobiliado, né? E celebrou a última Páscoa, fazendo a transição para a Santa Ceia, uma noite memorável antes da sua prisão e a sua crucificação. Louvado seja Deus. Alguém, as irmãs louvaram aqui por causa das suas cicatrizes. Hoje nós estamos livres do sofrimento. Tudo que ele passou foi por amor a mim e por amor a você. Eu não sei se eu li esse texto da Santa Ceia passada, mas eu tenho atualmente, irmãos, falado muito sobre o assunto que estaremos tratando aqui nesta noite, além do aspecto da Santa Ceia, do texto que nós temos. Com base a partir desse texto, pretendo a gente ampliar ainda a nossa compreensão com relação ao que Jesus está mencionando aqui, porque às vezes a gente passa batido e uma palavrinha ela faz todo o sentido. E aqui eu gostaria de destacar os 3 aspectos do reino de Deus. Eu vou ministrar sobre isso, os 3 aspectos do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer uma coisa para os irmãos, que os irmãos são sabedores, mas eu quero ratificar, confirmar, louvado seja Deus, não quero ressalvar, mas quero ratificar, confirmar que nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa morada permanente não é aqui, louvado seja Deus. Jesus tem nos preparado uma morada permanente, louvado seja Deus. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz no capítulo 1 que Ele nos fez pelo seu sangue, Ele nos comprou, bendito seja Deus, e nos fez reino de sacerdotes para Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos o reino, que nós estaremos morando lá,
terra. Bendito seja o nome do Senhor. Não simplesmente nesta terra contaminada pelo pecado. Claro que um dia nós estaremos aqui com Cristo durante 1000 anos, mas depois, irmãos, vai entender que a terra, essa que nós pisamos aqui, ela vai ser queimada pelo fogo. O céu atmosférico, aquilo que é visível, a matéria, será também. E a Bíblia diz que vai existir um novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. E quem vai estar lá? Louvado seja Deus. Eu vou estar lá, porque eu vou perseverar por isso. Você vai estar lá, então você pode glorificar a Deus, irmão, porque esta é a esperança da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus menciona esta questão. Jesus menciona esta questão. E é um grande anúncio que passa às vezes apercebido. Mas é tudo que nós, que um servo de Deus, tudo que um crente em Jesus, que foi lavado, comprado pelo sangue de Jesus, deve almejar, meu irmão. Porque esse reino está nos esperando. Louvado seja Deus. Tem as suas etapas que vai se sucedendo, mas um dia nós estaremos lá. Ou seja, todos aqueles que perseverarem até o final da sua carreira individual, se Jesus vier daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos, não é? Que perseverarem até o final da sua carreira, não é? Individual, não é? Fazendo como Paulo, eu combati o meu combate, eu acabei a carreira, isso aqui ia ser decolado, né? Ou degolado, não é? Que ia ser sacrificado, na realidade ele ia ser morto. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque a fé lá não vai precisar, louvado seja Deus, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Quando nós estivermos lá, viu, Josibel, nós estaremos vendo face a face, louvado seja Deus. Não precisa mais de fé, não precisa de esperança. Lá nós estaremos vivendo, sabe o quê? Aquela virtude que encabeça o fruto do Espírito. É o homem pleno, louvado seja Deus. Bendito seja Deus, aquele que nos amou. Nós estaremos vendo face a face. O amor permanecerá, porque o amor é para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Bendito seja Deus. Havendo profecia, em parte passará. Havendo fé também. A esperança. São as três que nós temos que continuar perseverando aqui. É a esperança, não é? A fé e o amor. O maior desses, porém, que vai permanecer é o amor. Por isso que o recado para você desta noite, eu repetindo as palavras do Senhor. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento com promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós queremos meditar sobre três aspectos do reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai entender nesta noite. Eu quero ministrar compassadamente, porque o crente, irmãos, que tem essa concepção, que tem essa convicção desses três aspectos do reino de Deus, jamais é um crente que troca aquilo que está lhe esperando pelas coisas desta vida, ou pelo reino temporário e transitório. Veja, o diabo sabia, meus irmãos, abrir um parênteses e fechar aqui, que Jesus, bendito seja o nome do Senhor, que é aquela pedra que Daniel ele menciona, bendito seja o nome do Senhor, que destruiria a estátua. Vê aquela estátua da todo mundo teve sonho, não é? Cabeça de ouro, peito de prata, veio de bronze, perlas, não é? E perlas e pés de ferro, principalmente os pés misturados com ferro e barro, não é? Então, naqueles dias, a revelação daquele sonho, daquela visão,
é que no dia desses reinos, Deus, louvado seja o nome do Senhor, suscitaria um reino que jamais passaria. E ele descreve que uma pedra saiu do monte sem auxílio humano e caiu sobre aquela estátua, ou seja, caiu sobre aqueles reinos e esmagou. E este reino não passará a outro povo. Ah, meus irmãos queridos, Deus estava trazendo uma revelação profética, mesmo dentro daquele sonho de Nabucodonosor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando ali, meus queridos irmãos, do Messias, aquele que viria, louvado seja Deus, e ele veio nos dias dos pés de ferro, das pernas de ferro e de barro, os dias que estavam reinando em Jerusalém. É o império romano. E lá, meus irmãos, quando Jesus veio, Pilatos até pergunta para ele: tu é rei dos judeus? Ele diz assim: tu és rei? Te disseram, ou isso veio de ti? E ele diz para Pilato: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros, eles lutariam e me defenderiam. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus está falando, irmão, da natureza do seu reino, que não é da terra, é do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso você vai entender quando João é preso. Jesus, no capítulo 4, ele sai do Jordão, e quando ele vê que João está preso, ele começa a dizer da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi nos dias do Império Romano. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro aspecto do céu, do reino de Deus, que eu quero que você entenda, é o reino da expressão, reino dos céus. O reino dos céus, ele não ainda está pleno de forma geográfica ou geopolítica. Ele não está pleno. Por quê? Porque o reino dos céus, meus irmãos, apesar de fazer parte do reino de Deus, porque reino é estado de governo, e no aspecto do reino dos céus, não é só um estado, louvado seja Deus, como eu já falei aqui, é um conjunto, louvado seja Deus, é a somatória de todas as bem-aventuranças que estão contidas na Bíblia, e até mesmo aquilo que Paulo diz, aquilo que o homem não viu, e o qual não chegou ao nosso coração, foi que Deus reservou isso lá, né, meu Deus, nos aguardando, e nós vamos ver face a face. Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, irmão, não só nós, em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, Jesus, o primeiro aspecto do reino de Deus, reino dos céus. E você tem a chave também. Você tem a chave do reino do céu. Olha o que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro. Quando ele faz a pergunta: quem dizem os homens? O que estão dizendo aí que eu sou? E um diz: João Batista, Elias, um dos profetas. E Jesus pergunta para os discípulos: e vós? E Pedro toma a palavra e diz: tu és Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha a natureza. Pedro está revelando pelo Espírito, que naquela época ainda de forma seletiva, não é? O Espírito tinha sido derramado, foi derramado dentro do Pentecostes, louvado seja Deus, sobre todos aqueles que estavam ali. E Pedro toma a palavra pelo Espírito Santo e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus vira para ele e diz: olha, tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. E qual é essa chave do reino dos céus? O Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus está dizendo para Nicodemos no capítulo 3 de João: olha, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar, tu não pode ver, não é? Não pode entrar e nem pode ver. Louvado seja Deus. Então, os três evangelhos, louvado seja Deus, sinóticos, Jesus está dizendo:
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então eu quero que você entenda bem aqui: o reino dos céus, ele é um dos aspectos do reino de Deus. Bendito seja Deus, porque ele é um estado de governo. Ele não tem uma aparência visível. Ele ainda aqui é parcial nesta terra. Por quê? Por que é parcial? Porque aqui ainda domina em parte o reino das trevas. Mas quando eu aceito Jesus, Paulo vai dizer em Colossenses capítulo de número 1: bendito seja Deus, é para nós da glória dele, que Deus nos transportou, ele nos tirou do império das trevas, e debaixo do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, através de quem? De Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o diabo, sabendo que Jesus tem um reino que jamais passará, e ele veio implantar aqui nos corações o reino dos céus, para que alguns possam partilhar do reino milenial. E depois do reino, louvado seja Deus, do reino de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ele, quando Jesus vai ao deserto, e aí, quando Jesus termina o seu jejum cheio do Espírito Santo, Lucas vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo e vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque, olha, irmão, tentação é indução ao erro. Por isso que Deus não tenta ninguém. Ninguém pode estar passando por uma dificuldade, uma situação de Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém, porque Deus não é tentador. O tentador é o diabo. É ele quem induz ao erro. Ele tentou fazer isso com Jesus, induzir ao erro, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava igual um pregador de unção. Bendito seja o nome do Senhor. E eu que tem brasa queima carne, né? Queima churrasco, vai queimando todo. O pecado não pode esbarrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o diabo, ele sabendo disso, ele tentou induzir Jesus ao erro. Induzir Jesus ao erro quando ele leva Jesus ao alto monte. E ele mostra o que ele não, que ele mostra todos os reis do mundo e a glória deles. Olha só, irmão, muita gente está metendo os pés pelas mãos. Está querendo a glória do mundo. Está querendo, pensa que a sua permanência eterna é aqui, é na enganação de Satanás, que tem tentado ofuscar o coração, a mente de muitos, aqueles que estão desapercebidos. Olha, não vai ter esse negócio de céu, esse negócio de arrebatamento, isso é besteira, não é? Está tipo aquele pessoal que Pedro escreve, que diz assim: olha, eles continuam dizendo que desde o princípio todas as coisas permanecem do mesmo jeito, e não vai haver ressurreição, não vai haver isso, não vai haver aquilo, não é? E Pedro traz um alerta: olha, um dia para o Senhor, olha, cuidado, um dia para o Senhor é como 1000 anos, não é? 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém tem por tardia, mas ele não é um grande para converso. Isso vai se cumprir, meu irmão. Jesus vai vir, vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então o diabo, sabendo disso, ele sabe que espera ele, porque na expressão do gadareno estava cheio de demônio. Quando Jesus vai ter conta, ele disse: vieste nos atormentar. Antes do tempo, ele sabe da sua condenação, ele sabe do seu sofrimento, mas ele é perspicaz, ele é tentador. E quando Jesus chega ao Espírito Santo, se ele for cheio do deserto, 40 dias sem comer e sem beber, volta cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, como logo o verbo, a palavra. Bendito seja Deus, como de todo conhecimento e de toda sabedoria, porque estava sobre ele. O Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, de conhecimento, de sabedoria. Louvado seja Deus, para todo sempre. E o diabo diz: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado tu adorares. Jesus disse: vai que Satanás, porque somente teu Deus adorará, e só ele darás culto. Irmãos, quantos têm se vendido pelas coisas desta vida? Se o diabo, abrindo parênteses e fechando, se o diabo não respeitou Jesus,
aqui que a pedra que ele vê esse auxílio de mão do monte, desse monte Daniel, está mencionando, a gente no sentido figurado é o monte santo de Deus, onde está o alto e sublime trono, louvado seja o nome do Senhor, foi com auxílio de mão, humana, louvado seja Deus, que esta pedra, que Pedro disse que é a pedra fundamental, é de esquina, é de escândalo, para aqueles que não são obedientes à palavra, mas para aqueles que são obedientes, aqueles que obedecem à palavra, esta pedra serve para construção, e a nossa fé, ela está sentada nesta base fundamental, que é a rocha, e pode vir os vendavais, as tempestades, mas nós não cairemos. Por quê? Porque nós estamos edificados na rocha que é Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta semana retrasada, eu particularmente, dei uma pressão com um dos nossos irmãos, eu não vou citar o nome aqui, não é? Que tirou aquela assinatura da CPI, os irmãos sabem, eu mandei direto para ele, sou teu eleitor, 2 vezes, confere em você, faz um vídeo aí me retratando. Não, a pressão foi tanta, eu faço parte do colegiado também, conversei com o pastor Tasso Damasceno também, sobre isso, o irmão teve que botar de volta. Ele tem que ser assim. Aí o irmão não estava com medo de descobrir alguma coisa. Irmão, crente não. Desculpa a expressão. É uma expressão popular, né? Crente não pode ter rabo preso. Nada a esconder. A nossa vida tem que ser transparente. E principalmente com o mundo, diante do mundo. Porque Jesus já nos limpou. Jesus já nos purificou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu devo estar lavado pelo sangue de Jesus. Mente, o coração, a minha alma, o meu corpo, os meus membros, como Paulo diz, vamos, pois, irmão, pela compaixão de Deus que apresentei os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a vontade permissiva de Deus, porque não existe vontade permissiva de Deus, existe vontade do homem de Deus, ele apenas permite, mas não a vontade de Deus que o homem pede, que o homem mata, que o homem faz coisa errada. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Isso é coisa de teologia. Essa teologia que leva a gente para o lado, né? Mas a vontade de Deus não é permissiva, ela é boa, perfeita e agradável, porque de Gênesis e Apocalipse você vai encontrar isso, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Irmão voltou de volta. Glória a Deus. Nunca é tarde para se arrepender. A nossa vida, irmão, olha, irmão, a gente pode estar fazendo coisa em oculto. A mulher não está olhando, o homem não está vendo, o filho, a filha, o pai, a mãe, a liderança, mas tem alguém que tem os olhos como chama de fogo, tem alguém que vê e que intervém. Louvado seja Deus, o salmista Davi, ele vai dizer que ainda não chegou a palavra na boca, e Deus já soltou tudo, meu irmão. Ele já conhece tudo, ele conhece a tua estrutura, ele conhece o meu coração. Atualmente aquele pensamento que talvez está chegando, além do olhar, é o primeiro olhar, e esse pensamento vai chegar até aterrando tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo peitou nas flores. Tá vendo? Tudo isso eu te darei. Se tu prostrar, irmão, porque tem gente se prostrando diante de Satanás. Um salarinho. 5 mil, né? Deixa de ser. Não tem ninguém bobo aqui, mas na expressão geral, deixa de ser bobo. Deus é o dono do ouro e da prata. Lembra do que Salomão disse a Deus? O que ele pediu a Deus, irmão? Tinha tudo, irmão, para ele pedir o mais significativo possível. Mas ele pediu uma coisa, ele pediu o quê? Sabedor. Porque sem sabedoria, não adianta você ter dinheiro, você ter bens. É 2 coisas pelo jeito.
Inteligência. Muita gente inteligente está no cemitério. Inteligente de fazer o mal, para falar mal dos outros. Sabe tudo. Tá? E a sabedoria? Por que eu caí no pecado? Né? Porque na hora da praticidade, você precisa de sabedoria. Olha para Daniel lá na Babilônia. Tinha tudo. Estava na corte, longe, não tem a dimensão agora dos quilômetros, para a Babilônia de Jerusalém. Privilégio para mim comer da mesa do rei. É isso que talvez qualquer um de nós poderia fazer isso. É um privilégio, vai me dar da escolinha do rei. Porque aquele cara não quer ser Deus, entre aspas, né? Depois de 10 dias, só podia apresentar, não era só a mulher, não, os jovens, e tinha que ter formosos, não podia vir apresentando o rei Cristo, que era Deus, entre aspas, né? Daniel era fiel a Deus, irmãos. Daniel hoje ele propôs no seu coração não se contaminar. E quando chegou aquela proposta por Arioque, falando, tenta não tocar nisso aqui, me dê só legume com água aos meus companheiros também. Olha o que Deus fez com ele. Não tem entendente? Ele foi? Daniel foi achado 10 vezes mais com seus amigos. Bendito seja o Senhor, mais sábio do que todos os magos da Babilônia. Em toda pergunta que Nabucodonosor fez, eles responderam. Louvado seja Deus, estavam mais formosos. Sabe por quê, irmão? Porque quando você honra a Deus, Ele te honra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é aquele que é o dono da sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios que era muito mais valioso do que o ouro, do que as finas joias. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que lá em Provérbios diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Então tem muita gente achando que você é inteligente, mas não é sábio. Jesus era inteligente porque ele aprendeu a profissão do seu pai, ele honrou o seu pai, segundo os homens aqui, mas também na hora da praticidade. Na hora da praticidade, ele rejeitou o pecado. Bendito seja Deus. Ele rejeitou a glória dos reinos deste mundo. Ele rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem para Deus, porque ele podia muito bem deixar a sua espiritualidade. Tem irmãos que dizem, não, eu sou crente, eu vou dar uma carona e não crente, vai estar sozinha. E não vai acontecer porque eu sou crente. Vai nessa, irmão. Vai nessa, irmão. Não faça isso não. Não tem lugar para Satanás. Porque basta abrir a porta. E ele não somente vê a porta, ele pula pela janela. Como pensar, já destruiu. Porque a especialidade dele é matar, roubar e destruir. Isso ele faz muito bem. Mas eu quero te dizer, dá uma boa notícia nesta noite. A notícia da palavra de Deus que já nos fala. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo sabia. Porque estava escrito lá no Velho Testamento. Se você for ver, está escrito sobre os reinos. O reino que ia ser implantado. E ele faz essa proposta para ofuscar aquilo que Jesus tinha para nós. Porque ele sempre consegue a adoração de Jesus. Pelaquela palavra, eu tinha colocado aquilo que ele teve lá no céu mineral, que é a soberba, o orgulho, não é? Que é a cobiça. Quando a Bíblia diz que ele disse consigo, não é? Pensou, ele foi jogado, pensou isso, não é? Jogado lá para baixo, céu mineral. Ele não estava no céu singular. Os estudiosos, e a gente vai estudando sobre essa questão, ele estava no céu mineral, no meio das pedras também,
afoguentadas. A Bíblia diz que nas suas vestes existia pífano, tamborins, ele era um querubim ungido, não é? E por causa da sua formosura, cuidado, irmão, com a vaidade exacerbada, por causa da sua formosura, por isso que Salomão vai dizer que a formosura é passageira, é enganosa, né? Eu vi uma vez um rapaz se casou com uma senhora, não é? Senhora, porque era uma senhora jovem, e ela não queria ter filho, para não danificar o corpo, porque enquanto tiver médico não conseguir ter filho, quem vai cuidar de ti, né? Então, por causa da vaidade, a pessoa entra no pensamento totalmente errado, não é? Então, cuidado, é claro que tem que desfrutar do casamento, mas também, meu irmão, sem filho, quem vai cuidar? O pai já morreu, a mãe já morreu, então a gente tem que ter cuidado, certo? Para não exagerar. Todos nós somos vaidosos, mas tem que ter cuidado com a exacerbação. Nós temos que defender o equilíbrio, não é? É isso aí. Então, meus queridos, o diabo, ele é tão perspicaz, ele pegou Jesus. Está vendo esses reinos e agora? Tudo isso eu te darei, se tu prostado, me adorares. Se Jesus tivesse feito isso, era justamente o que ele fez, tentou fazer lá no céu mineral. Subirei acima das mais altas nuvens, edificarei o meu trono ao lado do Todo-Poderoso e serei semelhante a irmão. Satanás sabe o que está nos esperando. Ele sabe que está esperando ele também, mas ele sabe o que está nos esperando. É por isso que quando Jesus manda o seu anjo, não é? Louvado seja o nome do Senhor, a revelação de Apocalipse vai dizer: guarda o que tens, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro aspecto do reino de Deus, irmão, é o reino dos céus, que é a chave para entrar, para fazer parte do Evangelho. E este reino dos céus, ele ainda aqui nos corações, e geograficamente, no sentido da humanidade, ele não é total. Por quê? Muitos estão aí debaixo do reino das trevas, faz parte do reino de Satanás. Mas eu tenho que entender que quando eu prego a palavra, eu saquei o reino de Satanás, não é isso? Jesus não nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Deus nos fez isso através de Jesus, através da pregação da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou correr aqui, porque senão não vai dar tempo de eu finalizar. Segundo aspecto, primeiro aspecto é o reino do céu, que Jesus anunciou. Mateus 4, nos evangelhos, não é? Fala sobre isso. Arrependente, porque eles chegaram ou está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E este reino dos céus, meus irmãos, quem nos faz entrar além da palavra é o Espírito Santo, que nos convence, nos imede no corpo de Cristo. E Deus passa, como disse Paulo, não é? Ele dizia aos Coríntios: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se perdeu. Este reino dos céus, ele se dá a nós quando nós cremos de forma interior. É pelo ouvir a palavra. Eu ouvi a palavra, crer na palavra, ela desce ao coração, o Espírito Santo faz a obra, e aí eu passo a fazer parte do reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu fui alcançado pela chave deste reino, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que você, amigo que está aqui nesta noite, entenda: para você fazer parte do reino dos céus, você precisa aceitar a palavra de Deus, que é a chave, que abre porta. A porta desse reino não é aberta por Pedro, é aberta pelo evangelho que Pedro pregou e que nós pregamos e que foi entregue por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O segundo aspecto do reino de Deus é o reino milenial de Jesus. Só vai fazer parte do reino milenial, sabe quem? Aqueles que quando Jesus voltar. Porque, olha, irmão, a primeira vez Jesus veio para morrer, para salvar. Na segunda fase da sua vida, a primeira fase da sua
segunda vinda, ele vai vir para buscar. Vai buscar quem? Os salvos. Apocalipse capítulo de número 19, você vai entender o que eu estou falando. Então, quando Jesus vier para buscar os salvos, vai haver uma ressurreição daqueles que estiverem mortos em Cristo, aqueles que passaram desta vida e morreram crentes salvos, para ir para o céu. Eles vão ressuscitar primeiro, louvado seja Deus. Isso que tiverem vindo, Paulo vai dizer que serão transformados no abrir e piscar de olhos, serão transformados de corpo de matéria, como nós estamos aqui nesta noite, para o corpo incorruptível, não mais sujeito à lei da gravidade. Quem estava castigando, morreu velhinho, desdentado, careca, meu irmão, na hora que ressuscitar, bendito seja Deus, o corpo é Jesus que vai dar. Louvado seja Deus, com certeza, será um corpo belo, glorioso. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. É diferente no aspecto da glória, não é? Glorioso. Ó, pastor Estevão, eles encontraram só uns pedacinhos, vi lá no carro bateu, o pastor Daniel me mostrou, mas quando o pastor Estevão ressuscitar, não é aqueles pedacinhos, meu irmão. O açougue do Espírito Santo vai fazer o removido, vai ficar tipo lá em Ezequiel, quando Ezequiel profetiza, aí houve um reboliço, houve uma ligação, houve leite, houve pele, houve carne, louvado seja Deus, e ali foi ressuscitando um grande exército, se pôs de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso você pode se alegrar, porque tem gente que diz: ah, meu pai morreu assim, você vai ressuscitar. Irmão, não é assim. Com Jesus, quem dá o corpo, como disse Paulo, é Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Quem dá o corpo é Ele. Quando você semeia, o que vai nascer, não foi semeado. Pelo grão a gente entende isso. É uma planta novinha, gloriosa, que lá no interior eles colocam espantalho. Quando está muito bonito a lavoura, porque a pessoa para, aqui na subvenção, para de olhar para a lavoura e olha para o espantalho. Por isso que você não bota quebrante, né? Não prejudica a lavoura. Por quê? Porque a planta está maravilhosa. Quando você passa na roça de arroz, né? Foi assim que Sardentos conseguiu muito dinheiro. Passou no campo de Belize, de avião. É um negócio que diz por aí, né? Não sei se é verdade. E mostrou tudo aquilo. E o cara disse que fez um grande empréstimo por aí. Não sei se foi verdade. Mas parece bonito lá. Quando você passa assim, controle, parece arroz mesmo, é capim. Então a mesma coisa é o nosso corpo, irmão. O que foi semeado foi aquilo que é velho, é matéria, mas quando ressuscitar é algo maravilhoso, glorioso. Louvado seja Deus. Eu não sei se quem era velho fica bonito, quem era bonito fica velho. Eu sei que vai ficar, é corpo glorioso, louvado seja o nome do Senhor. Isso me contenta, irmão. Não importa ser baixo, ser alto, ser gordo, ser magro, ser velho, ser novo. O importante é que seja corpo glorioso, é meu pedal. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai ter mais problema de vídeos, Deus me livre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar vendo Jesus fazer parte, bendito Senhor. Hoje é importante fazer parte do reino dos céus. Então o reino de Deus, o outro aspecto do reino é o reino milenial. Capítulo 19, leia em casa aqui. Certo? Bem-aventurado. Olha só, eu vou para lá. Rapidamente, para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Reino milenial. Só que depois que Jesus vier, primeira vez ele veio para salvar. A segunda vez ele veio para buscar. A terceira vez ele veio para socorrer Israel. No capítulo 17 do Apocalipse, leia isso aqui, porque nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Capítulo 17, ele virá com a igreja, com os santos. Ele virá com os eleitos, que batalharão, mas não vamos batalhar, não é na porrada, como diz a expressão popular, com armas de guerra. Não, Jesus vai destruir com o sopro da sua boca, com a palavra que saiu da sua boca. A besta e o falso profeta que lançaram no lago de fogo, e vai vir um exército com ele, que é a igreja. Por isso que lá em Mateus capítulo 24 vai dizer que todo olho verá, ele verá em glória, e todo olho verá, louvado seja Deus, até a nação que transpassou, não é? Porque eles estarão todos juntos para guerrear, né, o exército de Cristo com
versículo 6: bem-aventurado sempre aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, né? Não tem poder a segunda morte, não terá autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus. Nós estaremos lá, irmão, sabe por quê? Só adorando o Senhor, cumprindo o nosso papel sacerdotal da adoração. Louvado seja o nome do Senhor, né? Da adoração. Bendito seja Deus. Sacrifício de adoração, sacrifício de louvor em alguns aspectos da nossa adoração. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Só os arrebatados, só aqueles que foram arrebatados e aqueles que morreram no período da grande tribulação, eles reviverão. Capítulo 20, eles vão reviver, porque não aceitaram a imagem da besta, o sinal da besta, nem na mão direita, nem na testa. Morrerão, muitos decapitados. Está aí no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 20 do Apocalipse. E eles vão reviver quando Jesus vier. E ele virá, quando Jesus vier, ele virá como que rei. Ele virá como rei. Louvado seja Deus. A primeira vez, ele veio para salvar. Messias, ungido, não é? Messias, Salvador, não é? O Jesus Salvador, não é? E quando ele vier, agora, a próxima vez, vem para levar. Ele virá sobre as nuvens, não pisará aqui. Na segunda fase da sua vida, ele virá em glória. E a Bíblia diz que lá na sua coxa, não é? Lá na sua coxa, não é? E vai estar escrito: o seu manto, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3, capítulo 9. Tem o seu manto na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele virá para reinar. Louvado seja Deus. E para finalizar, depois você vai ler capítulo 21 e versículo 20 do Apocalipse. E o reino de Deus, irmão. Então nós mencionamos sobre dois aspectos já: reino dos céus e reino milenial, que fazem parte do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando vai acontecer o reino de Deus? Que Jesus está mencionando lá na Santa Ceia: eu não vou beber mais convosco no fundo da vida, até que venha o reino de Deus, que será pleno. Mas o reino de Deus só vai acontecer aqui, sabe quando? Depois do juízo final. Aí eu vou lhe dizer o porquê. Lá finalizando aqui, vou ler só dois textos, rapidamente finalizar. 1 Coríntios capítulo 15. O irmão acompanha aí, no capítulo 15, versículo 22. Olha o que diz a Bíblia Sagrada: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua ordem, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois esqueçam de Cristo na sua vinda, viu? Depois esqueçam de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus, não é? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado. Lá em Efésios capítulo de número 6, nós temos que lutar com os principados, não é isso? As potestades, não é? As ordens infernais, bem como toda a potestade e poder, não é? Porque convém que ele reine, olha só, até que haja posto os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Lembra que Jesus não destruiu a morte, ele apenas venceu a morte. Ele diz: eles fui morto, e estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte, ele tem a autoridade. Quem tem a chave entra a hora que quer, e entra pela porta. Louvado seja Deus. E tem autoridade sobre aquela casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então quero dizer que Jesus tem autoridade sobre a morte. Você só passa pela morte quando Jesus está chegando a hora. Chegou a hora, senão só quando ele determinar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque convém que ele reine até que haja posto o último inimigo debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui. Quem exclui? Deus, irmão. Aquele que tudo lhe subordinou. Deus subordinou tudo a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus, quando aparece lá em Mateus capítulo 28, se não for memória, 27, ele diz: eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28, encerrando. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai entender depois, vai ler Apocalipse capítulo 21, vou deixar para os irmãos, e capítulo 22, né? O reino depois de Jesus, louvado seja Deus, tiver o julgamento final. A Bíblia diz que o primeiro inimigo a ser posto, antes, a Bíblia diz que a morte e o inferno vai ser lançado aonde, irmão? Dentro do lago de fogo. E aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Mas você vai ver a expressão aí, quando eu vou aqui ler até o versículo 4, olha só. Então, quando terminar o juízo final, versículo 21, capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz assim: vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então eu vi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará onde, irmão? Com eles. Louvado seja Deus. A capital será esta cidade maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja Deus. Veja só o inimigo aí, que foi subjugado à morte. O último, versículo 4, que diz: enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte não mais existirá, não é? E a morte já não existirá. Já não haverá o quê? Luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus. Versículo 5: e aquele que está assentado no trono, louvado seja Deus, ele vai estar lá, sentado no trono. Bendito seja o nome do Senhor. Eis que eu faço nova todas as coisas. E escreveu, louvado seja Deus, e acrescentou, louvado seja Deus, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todos querem para o reino dos céus, louvado seja Deus, onde está o reino do céu, e querem para o reino eterno do nosso Deus. Fique de pé nesta noite. Eu quero convidar, se alguém que quer morar lá, irmão, que está aqui nesta noite, que está afastado da presença de Deus, que ouviu a palavra,